Há anos, a região serrana sofre com o problema das chuvas fortes, principalmente entre os meses de janeiro e abril. Especialistas garantem que a chave para minimizar as perdas humanas e materiais é um sério plano de prevenção de riscos. De acordo com o urbanista Alberto Lopes, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é preciso detalhar as diferenças regionais e estruturar ações que possam tornar os fenômenos naturais menos incisivos para os municípios. Em função dos municípios serem, por exemplo, de áreas de encosta, municípios mineiros, por exemplo, que são de zonas montanhosas, ou municípios de zonas costeiras, ou municípios em zonas sujeitas a inundações. Então, o primeiro alerta é esse reconhecimento das diferenças regionais, que implicam em perfis de risco diferentes. Houve uma acentuação já de alguns anos, e a tendência para o futuro é isso se acentuar ainda mais, por conta das mudanças do clima que começam a tornar esses fenômenos naturais um pouco mais incisivos sobre o território e sobre a sociedade nos municípios, e também em função da frequência desses eventos, que vem também sendo cada vez maior, com tendência também a se acentuar no futuro. Os municípios têm competências muito explícitas na defesa dos cidadãos e do patrimônio nos municípios, em função do ordenamento territorial. Então, o município, por exemplo, pode definir o que é uma zona urbana sujeita à ocupação urbana, a loteamento urbano, a edificação, a ocupação para fins urbanos, e zonas também que sejam destinadas a atividades rurais. Isso por si só já é uma decisão estruturadora da ocupação desses territórios municipais. A partir da construção e, sobretudo, do Estatuto da Cidade, que é do ano de 2001, e que também permitem detalhar dentro dessas zonas urbanas e nas zonas rurais, dentro do conjunto do território municipal, as formas de ocupação e as exigências que o município deve definir para que loteadores e empreendedores da área de construção possam estruturar seus projetos, definir seus projetos e realizar suas obras. Hoje podem até parecer municípios a salvo desse tipo de problema, mas que daqui a algumas décadas vão enfrentar problemas, por exemplo, de aumento do nível do mar. Quem for ao município de Paraty, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, vai ver ao final da tarde, durante vários dias do ano, já um problema de enchente mais frequente, de avanço do mar sobre o território, inclusive do centro histórico de Paraty. No município de Itajaí, nós praticamente perdemos um porto, que por conta de uma chuva muito intensa na bacia do rio, que deságua na área do porto, onde o porto está instalado, também a estrutura do porto se rompeu e teve que ficar parado o porto, prejuízos grandes para a economia da cidade, da região e do país, e que talvez pudessem ser evitados com um modelo de engenharia de construção de porto e de engenharia costeira também diferente desses que vem sendo implantado ao longo dos anos e das décadas e que são incompatíveis com um fenômeno novo que está se desenhando para o final desse século. Isso, quem for na Holanda vai ver o que os holandeses já estão fazendo há muito tempo, e não são planos, já são realizações que eles estão implementando no sentido de adaptar o território do país a esses fenômenos novos, particularmente no caso da Holanda, o aumento do nível do mar. É um país que tem cerca de 60% do seu produto bruto interno, dentro de uma cota de água de mais 1 metro, por exemplo. Então é um país que não pode brincar com esses assuntos. Recentemente, por conta desse conjunto de questões que estão tornando os desastres naturais cada vez mais frequentes, e também por conta de uma lei recente que saiu da esfera federal e que criou uma nova estruturação do sistema de defesa civil no Brasil, com prazo inclusive para os municípios se adaptarem, o IBAMA resolveu lançar uma revista, a sua revista tem quase 60 anos já de circulação, com o tema de capa de prevenção de risco. Então a ideia é nós publicarmos artigos de especialistas, gestores públicos das esferas de governo com foco no município,
e realizar uma reportagem também baseada em entrevistas com especialistas que vão ser convidados para começar um debate um pouco mais de fundo e mais capilar também dos municípios, pelo menos aqueles que leem a nossa revista, que acessam a nossa revista, seja na versão impressa, seja na versão eletrônica que circula pela página da web do IBAMA. Então, a ideia é que essa revista seja um detonador para o IBAMA de uma nova fase de trabalho sobre esse conjunto de desafios, de certa forma mais recente, pelo quadro novo que se afigurou, e que a partir daí a gente possa também aperfeiçoar um trabalho que já realizamos ao longo de anos com os municípios, no sentido de adequar as suas legislações e as suas estratégias de ocupação do solo com esses fenômenos novos também que estão surgindo. Uma delas é que os municípios realmente implantem esses núcleos de defesa civil. Nós aqui no Rio de Janeiro visitamos alguns que já estão ativos dentro da capital do estado do Rio e que elaborem cartas, por exemplo, chamadas de mapas de risco. São ferramentas de informação territorial que permitem aos municípios planejar a ocupação do território em função de vulnerabilidade de solo, solos inapropriados à ocupação, encostas com declividade muito altas, que também são desfavoráveis e até já proibidas pela Lei Federal de Parcelamento, de serem loteadas, de serem ocupadas. Então, esses mapas de risco são prioritários para que o município reconheça dentro do conjunto do seu território quais são as zonas próprias ou impróprias à urbanização. Isso é uma prioridade, os municípios devem consultar essa lei e se informarem, não só o executivo, mas eu sempre lembro, e o IBAMA tem uma frente de trabalho sempre forte também nesse assunto, que é dos legislativos. Eu agora mesmo acabei de um município aqui do estado do Rio, em que os vereadores sequer conhecem essas leis, e não estão informados que essas leis foram promulgadas e precisam de receber uma informação qualificada para que eles, mesmo do ponto de vista do legislativo, eles passem a cobrar e colaborar com o executivo na feitura dessas leis que, ao fim e ao cabo, podem ser de iniciativa do executivo, mas irão acabar por uma votação dentro das câmaras. Então, a Câmara deve ser vista como um fórum também de debate e aperfeiçoamento dessa legislação.